E dando continuidade à nossa série de line art, vamos falar hoje sobre detalhes. Esse tema vai ser um pouco mais subjetivo. Eu vou estar compartilhando aqui mais da minha experiência e do que eu vejo no trabalho de quem eu admiro. Então vamos ter mais da minha percepção pessoal. Outras pessoas vão abordar o mesmo tema de uma forma diferente, com visões diferentes. Dito isso, nosso primeiro passo é definir o que são detalhes. Detalhe para mim vai ser qualquer característica menor no desenho ou na pintura que sirva para enriquecer visualmente a peça. Detalhes no desenho são expressados principalmente através de texturas do objeto ou padrões visuais. Começando com texturas, eu vejo a textura na ilustração como sendo uma expressão visual de uma sensação tátil. Em termos mais simples, quando eu desenho textura, eu tento representar através da imagem qual a sensação que aquela textura teria ao toque. Nós temos a capacidade de reconhecer qual sensação o objeto passa só pela aparência dele. Podemos entender a textura física de um objeto apenas observando a textura visual. Isso porque normalmente interagimos com diversos objetos no decorrer da nossa vida. Nós associamos a aparência do objeto com a sensação que ele possui ao toque. Então, um ponto importante para expressar a textura do objeto é associá-lo a algo que existe. Conseguimos interpretar se o objeto é macio, pontudo, úmido, granulado, afiado, etc, etc, etc. Eu também separo a textura entre textura externa e textura interna. A textura externa é a aparência que o objeto tem nas suas bordas. Nós manipulamos as bordas do objeto justamente para comunicar a sensação que já conhecemos. Podemos deixar bordas retas, pontudas, onduladas e com diversos tipos de combinações. Falando agora sobre textura interna, ela pode variar entre o uso de linhas, pontos ou nenhum dos dois também. Vamos usar esse elemento para mostrar sobreposição dentro do objeto ou comunicar algum tipo de relevo. Quando não usamos linhas nem pontos, estamos comunicando que o objeto é liso ou que ele tem pouca textura. Ambas as texturas externas e internas trabalham juntas para criar a sensação. Elas são complementares, sendo assim, uma ajuda a outra. Padrões, por outro lado, tem mais a ver com repetições. Padrões podem ser unicamente visuais, não tendo nenhum relevo, ou contar também com algum tipo de relevo ou sobreposição. Aí a gente vai ter um padrão misturado com textura, mas ignora. A principal diferença da textura e do padrão é a previsibilidade. Padrões são repetitivos e de certa forma meio unificados. As texturas tendem a ser mais variadas e caóticas, mais orgânicas, sabe? Imprevisíveis. Podemos sempre diminuir o nosso trabalho com detalhes através de simplificações. Alguns recursos que podemos usar para simplificação. Primeiro, a redução, que é basicamente o ato de remover partes da estrutura de forma que a leitura da imagem continue clara. Esse método funciona muito bem também através de associação. Se temos 3 ou 4 repetições de um detalhe em objetos diferentes, todos os outros podem ser simplificados e o nosso cérebro vai completar a informação, associando os objetos detalhados aos objetos sem detalhe. A redução é muito útil justamente porque o nosso cérebro ocupa os espaços em branco, associando-os com informações que ele já tem. O fato de eu representar os relevos e rugas de uma mão com linhas bem simples não torna aquela mão sem detalhes. A simples sugestão de que existe algo ali vai ser completada pela nossa cabeça naturalmente. E a outra ferramenta é a iconografia, que é uma espécie de simplificação geral. Se vemos um olho desenhado de forma um pouco mais realista, reconhecemos como um olho. Se vemos um olho cartoonizado, também reconhecemos como olho, isso porque não precisamos da definição visual total do objeto para entender a mensagem. Sendo assim, podemos trazer detalhes para a iconografia mais simples, que ainda assim represente o que queremos. Só precisamos de detalhe suficiente para que o objeto seja reconhecido. Eu uso bastante esse recurso desenhando personagens que têm peças de roupas ou acessórios que criam muitos detalhes, simplificando todos em ícones mais comuns e facilmente reconhecíveis. E o último aspecto dos detalhes é sobre quebra de padrões, minha ferramenta favorita para criar textura. Um grande problema que enfrentamos desenhando é o hábito de fazer as coisas da mesma forma. Nós somos criaturas voltadas para a mecanização de habilidade. Então muitas vezes eu vou desenhar um cabelo com a mesma característica, vamos colocar aqui um cabelo crespo, e quando eu desenhar outro cabelo crespo eu vou usar exatamente os mesmos padrões. Ou dentro de um cabelo que eu estou desenhando eu vou ficar repetindo o mesmo tipo de linha várias e várias vezes. Isso acaba deixando aquele objeto visualmente desinteressante. Caraca, eu tô usando umas palavras grandes, né? Para resolver
resolver isso, eu costumo quebrar intencionalmente os padrões nos detalhes. Eu fiz uma linha ondulada, a próxima vai ser pontuda. Eu fiz uma linha reta, a próxima vai ser curva. Eu desenhei uma bola pequena, a próxima vai ser maior. E por aí nós vamos. Quebra de padrões é uma ferramenta muito útil para criar variedade. Simplesmente tentar fazer o próximo traço de detalhe um pouco diferente do último. No final das contas, detalhes são mais sobre a ilusão de preenchimento de espaço. É mais fácil criar a ilusão de detalhe do que criar o detalhe de fato. Então é interessante sempre focar em simplificações e em pequenas mudanças que gerem diferença.